Capítulo 4. A arte de investir. Qualidades do bom investidor. Quando eu era pequeno, desenhava muito bem. Não eram traços excepcionais de um grande desenhista, mas eu conseguia expressar no papel qualquer coisa que desejasse, fosse um veículo, um animal, uma caricatura ou uma história em quadrinhos. Foi naquela época que eu ouvi muito falar em dons. Gustavo tem o dom para o desenho. Na época, eu até acreditava em minha capacidade superior para desenhar, pois realmente esbanjava talento diante dos traços simples de meus colegas de classe. Porém, por volta de meus 13 anos de idade, tive que optar entre manter as aulas de natação ou as aulas de desenho. As duas juntas eram inviáveis, pois havia sido convidado a integrar a equipe de natação de meu clube. Entre meu dom de desenhar, no qual era muito bom, e a prática da natação, na qual eu era medíocre, qual seria a opção mais coerente? Exatamente. Incoerentemente, optei pela natação. 5 anos depois, estava entre os melhores atletas de meu estado na minha modalidade. Dom também? Acredito que não. Não foi pouco o treinamento que precisei sofrer, no sentido mais objetivo da palavra, para igualar meus melhores. Foi nos tempos de natação que percebi que era um cara de sorte, e que quanto mais treinava, mais sorte eu tinha. Sorte, para mim, sempre teve o mesmo significado que resultado. Resultado de esforço e foco em meus objetivos. Essa ideia se reforçou quando, já crescido, decidi rever as caixas de minha mãe e encontrei milhares de desenhos guardados, milhares mesmo. Quando pequeno, quem alimentou meu dom, entre aspas, pois já não acredito mais no termo, foi minha mãe, pelo incentivo, e minha prima Maria Cristina, que todo mês me trazia pacotes de formulários contínuos de papel, como aqueles ainda utilizados para impressão de boletos e notas fiscais, usados e descartados pela empresa em que ela trabalhava. Desenhava bem porque gostava e porque não tive obstáculos para desenvolver o dom, também entre aspas, pois acredito muito nessa ideia. Simplesmente, minha família sempre me incentivou a fazer o que gostava. Para que você pratique, é preciso gostar do que faz. Lancei mão de 2 habilidades pelas quais fui reconhecido no passado, mas que hoje, se exercitadas, não chamariam a atenção de ninguém, para introduzir a reflexão de que tudo aquilo que queremos fazer muito bem deve ser praticado intensamente. Para que você pratique, é preciso gostar do que faz. Por isso, não acredite que determinado investimento que está enriquecendo muitos de seus conhecidos servirá como um trampolim para seu enriquecimento também, a não ser que você sinta alguma atração pela atividade de investidor naquela área. Quem investe em imóveis precisa curtir o pé no barro. Quem investe em ações deve ter ao menos uma quedinha para os estudos da economia. Quem investe em commodities agrícolas deve sentir um imenso prazer em madrugar no domingo para assistir ao Globo Rural. E quem investe em compra e venda de bens deve sentir na veia sua alma de negociador. Não tente ir contra a natureza, pois, se seu investimento não lhe dá prazer, você não dará atenção a ele. Sem atenção, você estará do lado do mercado que satisfaz os bons investidores. Será mais um dos que tomam decisões equivocadas no embalo das emoções do mercado e da euforia provocada pelas matérias jornalísticas. Investir com qualidade começa na atitude adotada. A atitude correta, somada à informação, conduzem a boas escolhas. Para não deixar dúvidas, decidi falar também sobre boas escolhas, para facilitar seu caminho. A seguir, listo alguns elementos que foram essenciais em meu projeto pessoal de enriquecimento e que têm feito parte dos projetos que oriento por meio da minha equipe de consultores. Primeiro elemento: perseverança. Quem vive ou viveu do campo, repito, do campo e não simplesmente no campo, sabe exatamente o significado da palavra perseverança. Tipicamente sereno, o agricultor é aquele que acaricia a terra com a mesma ternura que dedica à sua amada, planta com zelo grãos aparentemente insignificantes e inertes, irriga sua lavra com a inspiração de quem educa um filho e colhe com respeito e profundo agradecimento a Deus, como se a obra de seu suor fosse uma bênção divina. Por mais que esse processo demore meses, são meses de carinho pela sua riqueza. Nem todos que plantam conseguem tirar da terra o que esperam. Nem todos obtêm a mesma produtividade de grãos idênticos. Plantar, simplesmente, não assegura a colheita. Pragas podem atacar a terra, predadores podem devorar a safra, vândalos podem provocar incêndios e a providência divina pode trazer secas e temporais. O agricultor não é ingênuo. Ele sabe que essas ameaças existem. Ele planta com risco, sabendo que risco não se evita, mas sim se administra. E a sabedoria, provavelmente passada de geração em geração, o ajuda a administrar bem seu risco. Se perde a safra em razão de um desastre, reúne a família, expõe o momento de sacrifício,
pede a proteção de Deus e começa a preparar a terra para o próximo plantio. Sua cartilha diz que depois da tempestade vem a bonança. É o plantar com perseverança que conduz a montanhas de sacas saudáveis na hora da colheita, mesmo que a colheita não seja tão frequente quanto em seus mais inspirados sonhos. O investidor iniciante é como o jovem agricultor, sem ferramentas, sem conhecimento, diante de um enorme pasto fértil, mas sem saber por onde começar. Ao buscar orientação, especialistas propõem o uso de ferramentas, a consulta a instituições que parecem distantes e cuidado com fatores externos. Mas o que não falta é má notícia sobre os tais fatores externos. Em todos os cantos do país, alguém está sofrendo com o tempo turbulento. Mas quem, com todas as suas dúvidas e inspirações, parte para limpar sua roça, eliminar as ervas daninhas, começar a semear o que tem e com o que tem, tudo com muito carinho e foco no futuro, em pouco tempo estará dando um passo a mais. Investir nada mais é do que plantar pés de dinheiro. Não espere ter uma fazenda, um trator potente e uma colheitadeira para começar a plantar. Dê aos poucos grãos que você tem em mãos a mesma importância que daria às sacas sendo despejadas de um caminhão. Se tem pouco para investir, comece com o que tem, mas plante com consistência. Imagine cada centavo investido hoje como se fosse uma semente de pé de dinheiro plantada. Mesmo que comece com pouco, cada centavo plantado irá se multiplicar por muitos anos. Quanto mais tempo tiver pela frente, mais seus pés de dinheiro se multiplicarão em tamanho, crescendo no ritmo dos rendimentos de seu investimento. Enquanto não colher os frutos de suas árvores de dinheiro, os rendimentos, sua plantação continuará se auto-semeando e dando origem a novos pés de dinheiro. Diferentemente dos frutos gerados por árvores comuns, aqueles gerados por árvores de dinheiro não apodrecem. Eles sempre são replantados para gerar mais frutos no futuro. Investir nada mais é do que plantar pés de dinheiro. Mesmo que acidentes o impeçam de plantar durante alguma fase de sua vida, ou o obriguem a antecipar a colheita de parte de sua plantação, você estará feliz de ter de onde tirar, e os rendimentos dos pés plantados no passado se encarregarão de continuar plantando e multiplicando sua riqueza. Na pior das hipóteses, lhe será imposta a necessidade de plantar novamente, mas fará uma plantação com mais conhecimento e maturidade do que a anterior. Um dia, chegará o momento em que você poderá passar a viver apenas dos frutos de seu pé de dinheiro, pois eles podem vir a ser suficientes para manter seu padrão de vida. Isso é a chamada independência financeira. Segundo elemento: objetivos claramente definidos. Bons investidores sabem por que investem. Eles não querem simplesmente estar entre os 100 maiores acionistas da Vale, ou ter a maior rede de postos de gasolina da cidade, ou se tornar os maiores proprietários de terras do Estado. Quem pensa assim não é investidor, mas sim político, pois persegue o poder e não a independência financeira. Para investir e colher frutos no futuro, é preciso abrir mão das sementes hoje, por mais que você adore consumir as sementes. A contenção do prazer imediato é sofrida, pois a vontade está ali, presente. Para suportá-la, precisamos ter algo igualmente apaixonante a perseguir. Se você investe simplesmente para fugir de imprevistos, terá que lutar contra sua falta de vontade, pois nossa mente é otimista e tende a nos fazer acreditar que imprevistos não acontecerão conosco. Você não deve perseguir a proteção contra imprevistos, mas sim algo que realmente o motive, que instigue sua mente a dar o melhor de si para o sucesso de seu plano. Trocar seu carro por um que você realmente goste é um bom exemplo. Sair do apartamento velho para uma casa saudável para seus filhos, outro. Fazer o MBA dos sonhos na Inglaterra, ou simplesmente visitar os castelos do Reino Unido, contar com uma renda espetacular na sua aposentadoria, ou melhor ainda, com a ideia de sua aposentadoria começar antes do que a da maioria das pessoas. Há uma forte corrente literária, não muito respeitada por intelectuais, que prega que a energia que você deposita nos seus sonhos é o grande combustível de suas conquistas. Verdade ou não, tenho centenas de casos em minha experiência de consultoria para provar que isso funciona. Quanto mais desejamos algo, mais força temos para derrubar as barreiras que nos separam do que desejamos. É esse desejo que nos faz assistir a cursos enquanto muitos assistem ao futebol na TV, ou ler um jornal de economia enquanto muitos baixam e-mails. Tudo depende do foco que você dá ao perseguir seus objetivos. Como já fiz em livros anteriores, em vez de explicar o caminho para seus objetivos por meio de fórmulas, prefiro contar sobre uma tabela. É assim que meus leitores e ouvintes gostam, e que jornalistas pedem para apresentar em suas publicações. Acho que deve facilitar bastante seu entendimento. Temos a seguir exemplos dos diversos caminhos para conquistar uma reserva financeira de R$1 milhão. O motivo desse número é simplesmente porque o incluí no subtítulo do audiolivro.
É bastante simbólico. Todo norte-americano quer ter o seu, e também porque é fácil tirar múltiplos dele. Cada um tem um sonho de valor diferente. Se sua meta vale 2 milhões de reais, o raciocínio é o mesmo, bastando multiplicar por 2 os números que você ouvirá agora. Se você aplicar, mês a mês, num prazo de 3 anos, o valor de R$ 25.778 a uma rentabilidade de investimento mensal de 0,40%, você chegará ao seu milhão de reais. Caso aplique R$ 11,65 durante 40 anos, mês a mês, a uma rentabilidade mensal de 1,5%, você também chegará ao seu milhão. Com uma rentabilidade de investimento por mês de 0,40%, para alcançar seu objetivo em 5 anos, a aplicação será de R$ 14.720. Em 10 anos, R$ 6.483. Em 15 anos, R$ 3.788. Em 20 anos, R$ 2.479. Em 30 anos, R$ 1.241. E, finalmente, em 40 anos, você precisará investir R$ 687,51 para chegar ao milhão. A uma taxa de rentabilidade de 0,50%, em 3 anos, precisará investir R$ 25.295. Em 5 anos, R$ 14.261. Em 10 anos, R$ 6.072. Em 20 anos, R$ 2.154. Em 30 anos, R$ 990. E, finalmente, em 40 anos, você precisará investir R$ 499,64. A uma taxa de rentabilidade de 0,60%, em 3 anos você precisará investir R$ 24.820. Em 5 anos, R$ 13.813. Em 10 anos, R$ 5.680. Em 20 anos, R$ 1.862. Em 30 anos, R$ 783. E, finalmente, em 40 anos, você precisará investir R$ 357,96. A uma taxa de rentabilidade de 0,70%, em 3 anos você precisará investir R$ 24.351. Em 5 anos, R$ 13.375. Em 10 anos, R$ 5.308. Em 20 anos, R$ 1.604. Em 30 anos, R$ 614. E, finalmente, em 40 anos, você precisará investir R$ 253,20. A uma taxa de rentabilidade de 0,80%, em 3 anos você precisará investir R$ 23.889. Em 5 anos, R$ 12.947. Em 10 anos, R$ 4.955. Em 20 anos, R$ 1.376. Em 30 anos, R$ 478. E, finalmente, em 40 anos, você precisará investir R$ 177,08. A uma taxa de rentabilidade de 0,90%, em 3 anos você precisará investir R$ 23.433. Em 5 anos, R$ 12.530. Em 10 anos, R$ 4.620. Em 20 anos, R$ 1.176. Em 30 anos, R$ 369. E, finalmente, em 40 anos, você precisará investir R$ 122,61. A uma taxa de rentabilidade de 1%, em 3 anos você precisará investir R$ 22.984. Em 5 anos, R$ 12.123. Em 10 anos, R$ 4.304. Em 30 anos, R$ 283. E, finalmente, em 40 anos, você precisará investir R$ 84,16. A uma taxa de rentabilidade de 1,20%, em 3 anos, você precisará investir R$ 22.107. Em 5 anos, R$ 11.340. Em 10 anos, R$ 3.723.
Em 20 anos, R$ 718. Em 30 anos, R$ 164. E finalmente, em 40 anos, você precisará investir R$ 38,79. A uma taxa de rentabilidade de 1,5%, em 3 anos você precisará investir R$ 20.840. Em 5 anos, R$ 10.240. Em 10 anos, R$ 2.974. Em 20 anos, R$ 427,71. Em 30 anos, R$ 69,81. E finalmente, em 40 anos, você precisará investir R$ 11,65. Investimento durante 3 anos para chegar ao milhão. Se você adotar uma aplicação com rentabilidade mensal de 0,60%, terá que investir o valor de R$ 24.819 mês a mês durante 3 anos. Se adotar uma aplicação com rentabilidade mensal de 1%, você terá que investir o valor de R$ 22.984 mês a mês. E, por fim, se desejar uma aplicação com rentabilidade mensal de 1,5%, você terá que investir R$ 20.839 sempre mês a mês. Portanto, com o número de anos necessários para seu projeto se concretizar, conforme falamos anteriormente, 3, 5, 8 anos ou mais, e a rentabilidade mensal projetada para o investimento escolhido, você tem o valor que deve ser poupado mês a mês, corrigido pela inflação, para conquistar, ao final do prazo esperado, o objetivo de ter uma fortuna equivalente a R$ 1 milhão atuais. A rentabilidade deve ser considerada líquida, ou seja, já deduzido o imposto de renda sobre investimento, se este for pago antes de atingir o objetivo, e já deduzida também a inflação média mensal, medida por indicadores como IPCA ou IGPM. Se o imposto sobre ganhos for pago apenas no final do plano, como em imóveis, ações e planos de previdência privada, deduza-o do objetivo final de poupança, e não da taxa para consegui-lo. Primeiro caminho. Você sabe o prazo para conquistar seu objetivo. Se tomar qualquer dos prazos enumerados, você terá vários caminhos diferentes para atingir o objetivo. Por exemplo, para chegar a R$ 1 milhão, você pode tanto investir R$ 2.479 mensais em um investimento que lhe renda 0,4% ao mês, quanto investir apenas R$ 427 em uma alternativa que renda 1,5% ao mês. Repare que quanto mais longo o prazo, maior é o impacto de investimentos mais rentáveis no sucesso de seu plano. Segundo caminho. Você conhece a rentabilidade de seu investimento. Com uma rentabilidade média, você tem outros caminhos para chegar ao objetivo. Continuo no exemplo de 0,8% ao mês de rentabilidade. Se tiver pressa, terá que investir R$ 23.888 mensais durante 3 anos, bem mais do que os R$ 177,08 necessários para um jovem que conta com um prazo de 40 anos pela frente. Começar cedo é importante, e repare como o prazo influencia muito mais os investimentos com maiores rendimentos. Terceiro caminho. Você sabe quanto rende seu investimento e em quanto tempo quer ter seu milhão. Quanto poupar por mês é como lhe explicamos. Se você optar por um investimento que renda 0,8% ao mês durante 20 anos, terá que investir cerca de R$ 1.375,70 para atingir seu objetivo. Creio que, com base no que explicamos, o caminho para perseguir sonhos lhe parece agora mais palpável. Esse é o mapa do caminho a percorrer. Persiga, portanto, grandes sonhos. Metas devem ser arrojadas. Você não quer ter uma aposentadoria segura, mas sim uma aposentadoria de muito consumo, lazer e doação. Quanto isso lhe exigirá de renda por mês? R$ 10.000? 20 mil? O patrimônio necessário para gerar essa renda lhe parece muito? Faça as contas. Para conseguir, terá que investir de maneira arrojada? Então, mexa-se e vá atrás de oportunidades. Como dizia um de meus técnicos de natação, saia da arquibancada da vida. Todo adolescente precisa ouvir isso em algum momento. Persiga, portanto, grandes sonhos. Metas devem ser arrojadas. Como dizia um de meus técnicos de natação, saia da arquibancada da vida. Item C. Planejamento de curto, médio e longo prazos. Eu sempre gostei de viajar. Minhas metas de curto prazo
incluem viagens bacanas de final de semana. Minhas metas de médio prazo incluem conhecer algum lugar muito bacana que ainda não conheci. E minhas metas de longo prazo são, basicamente, garantir as condições para que eu continue estabelecendo metas de curto e médio prazos até o fim de minha vida, mesmo que eu viva mais de 120 anos. Quem sabe? E você, busca seus sonhos pessoais da mesma forma? Contar com objetivos claramente definidos não será suficiente para motivá-lo a se dedicar aos investimentos, se os objetivos não estiverem presentes em sua vida. De nada adiantará passar uma vida de privações, sonhando em peregrinar pelo caminho de Santiago de Compostela quando se aposentar, se antes da aposentadoria você não tiver uma vida a ser revisitada durante sua peregrinação. O caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, na verdade, são vários percursos percorridos por peregrinos desde o século XI, que terminam na cidade de mesmo nome. Essas rotas adquiriram tamanha tradição que hoje, muitos que decidem percorrê-las o fazem em busca de renovação espiritual para marcar uma nova etapa de vida. Se não cuidar de seu corpo, não terá saúde para andar os 800 quilômetros do caminho. Se não viajar, só saberá lá na frente que não pode ir à Espanha por sofrer de medo de viajar de avião. Se não se socializar e cultivar suas amizades, não terá assunto a compartilhar com seus colegas de peregrinação e pouco terá a aprender. Obviamente, nem todos sonham em peregrinar pelo caminho de Santiago, mas citei o exemplo para que cada leitor reflita sobre sua própria peregrinação para o futuro. O que você está deixando para fazer no futuro, esquecendo que o futuro é a soma de vários hoje que desperdiça? Vai esperar não ter saúde para começar a praticar esportes? Esperar levar um susto para adotar o hábito de se alimentar de maneira mais saudável? Esperar entrar em depressão para então procurar seus velhos amigos? Destruir um casamento para então voltar aos bons hábitos da época do namoro? Planejamento de longo prazo não funciona, se nele não estiverem incluídos vários planos para curto e médio prazos. Há duas interpretações para o que chamo de planos de curto e médio prazos, e ambas devem fazer parte de seu plano para uma vida longa. Primeira interpretação. Tenha metas simples que exijam pouco, mas algum esforço para serem conquistadas. Elas são importantes para que você tenha o que comemorar de tempos em tempos e, principalmente, para que sua mente se acostume à ideia de focar na perseguição de desejos. A maioria das pessoas passa 24 horas por dia focada nos problemas de sua vida profissional e não consegue focar nas metas de longo prazo, por elas estarem muito distantes. Quer trocar de carro? Faça as contas e comece a mudança desde já, com pequenos investimentos mensais, para não ter que pagar juros excessivos de um financiamento longo, quando a mudança se mostrar necessária. O mesmo vale para o desejo de fazer uma viagem, de cursar uma pós-graduação ou de reformar a sala de casa. Inclua entre suas metas algumas sem caráter financeiro, como assistir a um filme por semana, ler um livro por mês e rever um colega de escola a cada 2 meses. Se seu foco está apenas em problemas, adote a iniciativa de distribuir esse foco também entre coisas boas para a sua vida. Segunda interpretação. Estabeleça metas intermediárias para seus projetos de longo prazo. Se não fizer isso, a falta de resposta de seu projeto pode levá-lo a desistir no meio do caminho. Para quem não detalha seu planejamento a ponto de conhecer um caminho esperado e acompanhar metas parciais, a impressão que fica é de que o plano não dará certo. Parece que estamos sempre aquém do ritmo ideal de enriquecimento. Essa sensação é comum, causada pelo efeito exponencial dos investimentos. Quanto mais acumulamos, mais ganhamos com os rendimentos. Lembre-se, o primeiro milhão é o mais difícil, o que joga a maior parte da conquista de nossos objetivos para o final do prazo de poupança. Por exemplo, um projeto para juntar recursos suficientes para um ano de curso no exterior pode ter as seguintes características. Valor pretendido: R$100.000. O tempo de poupança é de 5 anos. A rentabilidade obtida é de 0,75% ao mês. Essa é a rentabilidade média obtida pelo investimento escolhido, já descontando o efeito do pagamento do imposto de renda. Para projetos de grande valor, de prazo até 5 anos, pode-se desprezar o efeito da inflação sobre os cálculos. O valor a ser poupado é de R$ 1.315,97 por mês. Esse valor é calculado com base na fórmula matemática de valor futuro, utilizando juros compostos e com pagamento antecipado. O mesmo cálculo pode ser feito utilizando os vários caminhos que utilizei ao falar sobre o milhão, dividindo o esforço mensal proporcionalmente à meta financeira.
Se R$ 100.000 são 10% de R$ 1.000.000, seu esforço deve ser de 10% do que precisaria para juntar R$ 1.000.000. Para entender mais sobre matemática financeira aplicada às finanças pessoais, sugiro a leitura de meu primeiro livro, Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem, da editora Gente. Nessas condições, o fluxo de acumulação dos recursos ao longo do tempo será o seguinte. No início do plano, o valor aplicado é de R$ 1.315,97, repetido durante 60 meses. No final... No segundo mês, você terá R$ 2.631,93. O lucro será de R$ 29,68 e o saldo acumulado até a data de R$ 2.661,61. No terceiro mês, o lucro com os rendimentos será de R$ 59,52 e o saldo acumulado até a data será de R$ 4.007,41. No sexto mês, repetir o investimento de R$ 1.315,97. O total aplicado até a data será de R$ 7.895,79. O lucro obtido com os rendimentos será de R$ 209,87. O saldo acumulado até a data será de R$ 8.105,67. No décimo mês, o lucro obtido com os rendimentos será de R$ 555,23. O saldo acumulado até a data será de R$ 13.714,89. No 20º mês, repetir o investimento de R$ 1.315,97. O total aplicado até a data será de R$ 26.319,32. O lucro obtido com os rendimentos será de R$ 2.174,51. O saldo acumulado até a data será de R$ 28.493,82. No 30º mês, o saldo acumulado até a data será de R$ 44.419,34. No 40º mês, o saldo acumulado até a data será de R$ 61.580,40. No 50º mês, o total aplicado até a data será de R$ 65.798,29. O lucro obtido com os rendimentos será de R$ 14.274,56. O saldo acumulado até a data será de R$ 80.072,85. E, finalmente, no 60º mês, repetido o investimento de R$ 1.315,97. O total aplicado até a data será de R$ 78.957,95. O lucro obtido com os rendimentos será de R$ 21.042,05. O saldo acumulado até a data será de R$ 100.000. Atente para as seguintes características do fluxo sobre o qual acabamos de conversar. As mesmas características que compõem qualquer fluxo de acumulação de longo prazo, com taxa de 0,75% ao mês. Ao completar 15 meses, um quarto do plano, o saldo acumulado é de 21% do objetivo total. Ao completar 30 meses, metade do plano, o saldo acumulado é de 44,4% do objetivo total. Ao completar 60 meses, cerca de 21% dos recursos totais decorrem de lucro do investidor. Apenas 79% vem de recursos efetivamente poupados. Quanto mais longo o fluxo e maior a taxa, mais intenso é o efeito exponencial que empurra os resultados para os últimos períodos do fluxo. Veja como fica um fluxo de acumulação de R$ 1 milhão em 20 anos, com rentabilidade de 1% ao mês. Valor pretendido, R$ 1 milhão. Tempo de poupança, 20 anos. Rentabilidade obtida, 1% ao mês. Valor a ser poupado, R$ 1.085 por mês. Início do plano. Valor aplicado de R$ 1.000,85 a cada mês do primeiro ano. O total aplicado até a data, portanto, será de R$ 12.010,23.
O lucro obtido com os rendimentos será de R$ 810,02. O saldo acumulado até a data será de R$ 12.820,25. No segundo ano, repetir o investimento de R$ 1.000,85 a cada mês. O total aplicado até a data será de R$ 24.020,47. Portanto, o lucro obtido com os rendimentos será de R$ 3.245,97. E o saldo acumulado até a data será de R$ 27.266,43. No quarto ano, repetir o investimento de R$ 1.000,85 a cada mês. O total aplicado até a data será de R$ 48.040,93. O lucro obtido com os rendimentos será de R$ 13.846,63. E o saldo acumulado até a data será de R$ 61.887,57. No décimo ano, repetir o investimento de R$ 1.000,85 a cada mês. O total aplicado até a data será de R$ 120.102,34. O lucro obtido com os rendimentos será de R$ 112.434,88. E o saldo acumulado até a data será de R$ 232.537,22. No 15º ano, repetir o investimento de R$ 1.000,85 a cada mês. O total aplicado até a data será de R$ 180.133,51. O lucro obtido com os rendimentos será de R$ 324.852,80. E o saldo acumulado até a data será de R$ 505.006,31. E por fim, no 20º ano, repetir o investimento de R$ 1.000,85 a cada mês. O total aplicado até a data será de R$ 240.204,67. O lucro obtido com os rendimentos será de R$ 759.795,33. E o saldo acumulado até a data será de R$ 1 milhão. Eis alguns pontos de atenção para este novo fluxo, mais longo e mais rentável. Ao completar 5 anos, 1/4 do plano, o saldo acumulado é de pouco mais de 8% do objetivo total. Ao completar 10 anos, metade do plano, o saldo acumulado é de pouco mais de 23% do objetivo total. O saldo acumulado de R$ 500 mil, ou metade do objetivo, só é atingido após 15 anos. Ao completar 20 anos, cerca de 76% dos recursos totais decorrem de lucro do investidor. Apenas 24% vem de recursos poupados. Não há mágica. Simplesmente, a lógica dos juros compostos, ou juros sobre juros, nos ensina que quanto maior nossa poupança, mais ganhamos com os juros. Na prática, contar com prazos longos permite que poupemos parcelas pequenas, pois os rendimentos farão a maior parte do esforço para nosso sucesso. Esse é também um argumento para começar a investir desde cedo. Se, com o passar dos anos, nosso custo de vida aumentar e o ato de poupar ficar inviável, os rendimentos sobre aquilo que poupamos nos primeiros anos já serão suficientes para engordar bastante nossa poupança. Se há uma época ideal para poupar, essa época é a juventude. De qualquer maneira, e independentemente de quando você começou a investir, é importante que esteja claro que os planos que lhe custarão menos serão os de longo prazo. Quanto mais longo o prazo, mais ganhará com juros, e mais vantajoso será para seu bolso. Porém, quanto mais longo o prazo, menos motivante é a perseguição do objetivo, principalmente diante da percepção equivocada de que não estamos indo no ritmo ideal. Por isso, tão importante quanto os objetivos que você quer alcançar é estabelecer metas parciais, calculadas na lógica dos juros compostos, que lhe mostrarão, em prazos não muito longos, que você está no caminho certo. Caso você não tenha conhecimentos básicos de matemática financeira, sugiro utilizar o simulador de poupança que disponibilizo gratuitamente para download no site www.maisdinheiro.com.br, no link Simuladores. Por exemplo, se você estabeleceu que seu principal projeto de vida, no momento,
é alcançar uma poupança de 1 milhão e sabe que terá que poupar R$ 1.001 por mês durante 20 anos, como falei anteriormente, estabeleça também as seguintes metas pessoais, também com base na fala anterior. Juntar 43 mil em 3 anos. Juntar 82.500 em 5 anos. Juntar 161 mil em 8 anos. Juntar 232 mil em 10 anos. Juntar 500 mil em 15 anos. Preferencialmente, estabeleça suas metas por escrito e detalhadamente, para assumir um compromisso consigo e dar mais força a seu plano. As metas parciais lhe darão uma injeção a mais de motivação, acredite. E, mais do que isso, posso lhe garantir que se não acontecerem grandes imprevistos os quais você não possa se assegurar, todos os objetivos de curto, médio e longo prazo tenderão a acontecer antes do prazo previsto. Isso acontecerá simplesmente porque, estando próximo a seus objetivos, dificilmente você não se entusiasmará com seus projetos, o que o levará a dedicar uma energia extra às reflexões sobre suas escolhas. Experimente. As metas parciais lhe darão uma injeção a mais de motivação, acredite. Item D. Uso inteligente do tempo. Sobre o uso do tempo, é preciso ser direto. Investir de maneira inteligente não deve tomar mais tempo do que o que você dedica a cuidar de sua saúde. A razão para essa orientação está no fato de que o sucesso nos investimentos só poderá ser comemorado se você tiver saúde. Caso contrário, você não estará investindo em um futuro melhor, mas sim em uma herança melhor, o que não faz sentido, ao menos para mim. Por isso, a não ser que você invista pelo esporte e pela adrenalina, a melhor estratégia para você é aquela que produz mais resultado com menor dedicação de tempo. Se sua super estratégia de investimento consome de você horas e horas de acompanhamento, de preenchimento de documentos de arrecadação de impostos, ou de visitas a cartórios, tabeliães e despachantes, é importante que seja muito mais rentável do que os investimentos médios. Eu tenho a mania de contabilizar mentalmente as horas que dedico aos meus investimentos como um custo, e cobro caro pela minha hora. Ao apurar o lucro de meu investimento, deduzo desse lucro o valor de tempo despendido para viabilizá-lo. Se o investimento me parece caro, ou seja, se o lucro não compensa com sobras o tempo que investi, opto por outros investimentos. Ou simplesmente, passo a dedicar minhas horas à única atividade pela qual não me cobro, que é o convívio em família e o lazer. Uma das riquezas mais escassas nos dias de hoje é o próprio tempo. Use-o, portanto, com sabedoria. É por essa razão que incentivo o uso de planos de previdência privada, de investimentos programados e de fundos, não porque essas estratégias são as mais eficientes, mas sim porque a relação custo-benefício oferecida por tais investimentos é bastante atraente. Afinal, acredito que todos os que se dedicam ao aprendizado sobre investimentos sabem que uma das riquezas mais escassas nos dias de hoje é o próprio tempo. Use-o, portanto, com sabedoria. Item E. Organização e disciplina. Sempre ouço falar de escolhas que conduzem a um sucesso incrível, de alguém que comprou determinada ação poucas horas antes de ela começar a disparar, ou que comprou um terreno semanas antes de ser anunciada uma grande obra que aumentaria seu valor. Geralmente, os titulares das façanhas são pessoas que passarão o resto de suas vidas contando a mesma história, aquela que só aconteceu uma vez. Dificilmente repetirão a escolha de sucesso uma segunda vez na vida. Porém, é mais comum ouvir falar também de investidores que, tendo dado uma grande tacada uma vez na vida, passaram anos e anos tentando a mesma tacada e, por isso, perderam várias vezes o que ganharam na primeira vez. Isso acontece porque o sucesso não veio de boas escolhas e de um processo de construção bem sedimentado, mas sim do acaso. Quando somos pouco experientes em qualquer tipo de investimento, qualquer situação de compra envolve muita dúvida e um bocado de torcida para que os ventos da sorte soprem a nosso favor. Lembre-se, investir é comprar barato e vender caro. Quando nossa escolha se mostra vencedora, tendemos a acreditar que temos uma capacidade ou faro acima da média para boas escolhas de investimento. E então, saímos à caça de novas oportunidades semelhantes. Porém, essa caçada já não conta com a dúvida, a qual se presta a nossa autopreservação. É aí que começam erros que tenderão a se agravar cada vez mais.
Ouça sempre os pessimistas. Para que você não caia na mesma armadilha, em primeiro lugar, acredite que será praticamente impossível obter desempenho acima da média nos investimentos antes que você acumule anos e anos de experiência. Se esse desempenho sobrenormal acontecer com você, desconfie e conte com más notícias nas investidas seguintes. Ao fazer contas e se planejar, creia que seu desempenho será mediano. A Bolsa de Valores vem acumulando uma média de ganhos de 30% ao ano durante 4 anos seguidos? Planeje-se para obter ganhos bem menores nos próximos anos, mesmo que algumas projeções continuem otimistas. Ouça sempre os pessimistas e baseie suas escolhas nas projeções deles. Ao fazer as contas com projeções pessimistas, o prazo para conquistar suas metas se estenderá. Paciência. Siga esse mapa, que é o que o conduzirá pelo caminho menos acidentado. Estabeleça as metas de curto, médio e longo prazos e adote mecanismos que lhe deem disciplina para que as metas sejam alcançadas ou superadas com algum grau de certeza. Inclua seus investimentos em débito automático, agende antecipadamente seu DOC para a compra de ações, ou inclua seu plano de previdência em débito automático. A grande arma do investidor disciplinado, com visão de longo prazo, é a regularidade. Investir um pouquinho todos os meses, com disciplina, seguindo um plano de longo prazo. De vez em quando, você comprará na alta de preços, de vez em quando, na baixa. Mas, se foi seletivo e fez uma boa escolha de investimento, estará pagando o preço médio de uma boa alternativa de enriquecimento. A grande arma do investidor disciplinado com visão de longo prazo é a regularidade. Mantenha-se organizado, com anotações de suas metas por escrito, assim como da carteira de investimentos que você imagina que irá lhe conduzir ao sucesso. Metas por escrito servem como um compromisso, como já afirmei, com você mesmo, para não mudar de plano de uma hora para outra. Simplifique ao máximo seus controles, para que eles possam ser acessados com frequência, mas que não lhe consumam muito tempo. Quanto mais organizado estiver seu projeto pessoal, mais prazerosas serão as novas visitas a ele, o que lhe permitirá mais reflexões e melhorias. Além disso, a organização nos ajuda a manter a disciplina. O que os olhos não veem, o coração não sente. Se seu plano fica na gaveta, a chance de abandoná-lo é grande. Se você vive seu plano intensa e cotidianamente, certamente sentirá maior remorso ao menor afastamento dele, exatamente como acontece com as pessoas que amamos. Item F. Seletividade com diversificação. Nas faixas anteriores, afirmei que manter um único investimento é um dos erros a serem evitados e que, por isso, diversificar é fundamental para o sucesso de uma estratégia de investimentos. Agora, é o momento de dar um polimento nessa ideia. Mesmo a estratégia de diversificação merece suas ressalvas, uma vez que ela existe para diluir risco e deve ser utilizada quando o risco realmente se mostrar mais caro do que o próprio custo da diversificação. A diversificação acaba custando caro quando temos pouco dinheiro investido, uma vez que as transações de menores valores têm pouco poder de diluir custos fixos como corretagens e emolumentos das operações em bolsa, e os fundos de investimento cobram taxas de administração mais elevadas para pequenos investimentos. Por isso, prefiro chamar a diversificação ineficiente de dispersão. Seu dinheiro é simplesmente espalhado entre diversas alternativas sem obter vantagem significativa. Quem está começando um grande projeto de investimentos, ou seja, quem ainda é pequeno como investidor, deve ser seletivo, focar em uma ou duas alternativas no máximo. Se você pensa em investir de maneira conservadora, que seja em um fundo multimercado, por exemplo. Se for de maneira arrojada, que seja em um fundo de ações e em um fundo multimercado, ou então concentrando 100% dos investimentos em um único multimercado com grande participação da carteira em ações. Isso não fará com que você fuja das taxas de administração elevadas impostas aos pequenos investimentos, mas permitirá que seus investimentos cresçam em um único bolo e possam ser migrados rapidamente para uma segunda alternativa mais eficiente. Por isso, no início, mais importante do que dedicar tempo à montagem de uma carteira é dedicar tempo ao estudo e à pesquisa daquela que será a única escolha do investidor por um bom tempo. Se você não estiver confiante e satisfeito com esse primeiro degrau, é melhor analisar as alternativas e partir para elas, para que a escada não desmorone quando você estiver lá em cima. Seja, portanto, seletivo, mesmo que para isso, seu primeiro investimento demore um pouco mais e você fique com o dinheiro parado na conta. A diversificação começa a ser importante à medida que seu patrimônio cresce, por dois motivos.
Primeiro, depois de algum tempo, a tolerância a perder grande parte de suas reservas é menor, pois o tempo necessário para recompô-las, em caso de perdas, será bem maior. Segundo, uma vez que seus objetivos de curto e médio prazos forem atingidos, é prudente que você adote medidas para garantir a permanência deles, principalmente porque, se seguir minha sugestão, você já terá feito uma festa para comemorar a conquista deles. Deixá-los escapar depois da festa irá pegar mal. Em termos práticos, não sugiro diversificação em mais de 2 investimentos diferentes até que você acumule R$50.000, ou o valor de uma pequena casa. Acima desse valor, recomenda-se ter ao menos 2 investimentos bastante distintos, como renda fixa e ações, ou ações e imóveis, ou pelo menos 5 ativos diferentes dentro de uma mesma natureza de investimentos, por exemplo, ações de empresas de 5 setores de negócios diferentes. Acima de R$100.000, a diversificação passa a ser regra, a não ser que sua opção seja por investir em imóveis. Como imóveis são um tipo de investimento que permite o desfrute e a proteção de seu proprietário até em casos de crises extremas de perda de valor, a concentração nessa modalidade ainda é considerada uma forma de proteção. Acima de R$500.000, estamos tratando de uma reserva financeira com a qual é possível sobreviver com um mínimo de dignidade por vários anos. Aplicados com segurança, podem garantir uma renda da ordem de R$5.000 mensais por cerca de 12 anos. Por isso, ao conquistar esse patamar de reservas, é prudente que seja adotado algum grau de conservadorismo, diversificando ao menos entre 3 tipos diferentes de investimento, como títulos públicos, ações e imóveis. Os mais jovens preferirão concentrar a maior parte de suas reservas em ativos de maior risco, enquanto os mais velhos se sentirão melhor com uma boa parcela de conservadorismo em sua carteira. Alguns ativos se caracterizam pela certeza na qualidade de preservação ou aumento do valor ao longo do tempo, como ouro e obras de arte. Porém, o que os torna convenientes apenas a investidores de maior porte é o elevado valor unitário de negociação, fazendo desses ativos alternativas interessantes de diversificação para quando você já tiver conquistado o seu primeiro milhão. Na dúvida, prefira o meio termo. Diversifique pouco, mas diversifique. De qualquer maneira, ser seletivo, ou seja, escolher consciente e inteligentemente seu investimento, é um passo anterior à diversificação. Warren Buffett, considerado um dos maiores investidores do mundo por ter se tornado o homem mais rico dos Estados Unidos, sempre defendeu a estratégia de priorizar a seletividade em detrimento da diversificação, independentemente do tamanho de sua fortuna. Obviamente, essa estratégia funciona se você tiver grande capacidade de analisar seu investimento e grande coragem para suportar perdas significativas após anos e anos de sacrifício. Na dúvida, prefira o meio termo. Diversifique pouco, mas diversifique. Item G. Rebalanceamento. Acredito que a maioria dos investidores não profissionais depara-se com o mesmo sentimento. Nem com anos de experiência ou com a leitura de dezenas de livros, sentir-se-ão confortáveis com as incontáveis minúcias que compõem uma decisão de investimento de longo prazo. Afinal, por mais que investidores profissionais estudem a fundo as melhores técnicas de decisão, é o dia a dia do mundo dos investimentos que os certifica para as melhores escolhas. Não há diploma que substitua a experiência quando se trata de mercados de ativos de risco, como é o caso das ações. Eu mesmo afirmo a meus alunos, nos cursos que ministro, que é improvável que alguém aprenda a decidir por boas compras de ações antes de conviver com perdas nesse mercado. E mesmo após anos de experiência, as perdas eventuais são inevitáveis. É considerado bom investidor aquele que faz escolhas consideradas boas, em pelo menos 75% das situações. Boas escolhas não dependem de conhecimento técnico. Uma forma de minimizar perdas é medir o resultado das escolhas no longo prazo. Mesmo que você sempre compre ações de empresas boas e altamente recomendadas, as quedas nos preços serão normais se, logo após a compra, surgir uma crise política ou econômica. Mas, se as empresas continuarem saudáveis e bem geridas, tão normal quanto a queda durante a crise, será a forte recuperação quando a poeira baixar. É assim que investidores com visão de longo prazo diminuem suas estatísticas de perdas, medindo o sucesso de sua carteira de investimentos através de várias crises, e não apenas durante uma única crise. A teoria econômica explica que países de todos os cantos do mundo se consolidam através de ciclos de bons e maus momentos, como acontece com qualquer empresa ou relacionamento.
Investidores profissionais estudam, durante muitos anos, incontáveis técnicas para tentar prever as altas e baixas dos mercados de investimentos, buscando o óbvio dos bons negócios: comprar nas baixas e vender nas altas, a essência de investir com sucesso. O investidor disciplinado, com visão de longo prazo, nem sempre consegue fazer isso, pois sua arma mais comum é a regularidade. Investir um pouquinho todos os meses, com disciplina, seguindo um plano de longo prazo. Essa disciplina é punida com resultados médios. Alguns meses são bons para investimentos, outros são ruins, e o resultado final é uma rentabilidade decorrente da média de ganhos. Fica aquela sensação de, puxa, se eu esperasse um pouquinho mais, teria ganhado um pouquinho mais. Quem tem um mínimo de noções de matemática sabe que, de pouquinhos mais em pouquinhos mais, a diferença lá no futuro é grande. Antes que você desanime ao não reconhecer em sua bagagem cultural conhecimentos suficientes em economia, investimentos e negócios para identificar crises e fazer as melhores escolhas, apresento-lhe uma excelente notícia. Há formas burras de investir inteligentemente, e talvez a ferramenta que exija menos conhecimento do investidor de longo prazo é a técnica do rebalanceamento. Uma técnica simples, cujas maiores demandas esperadas do investidor são a organização e a disciplina. O rebalanceamento consiste apenas em estipular uma composição bem definida para uma carteira de investimentos e seguir fielmente esta composição, com prazos definidos para recalibrar a carteira. A estratégia baseia-se em orientar seus investimentos a partir de uma composição referência para sua carteira, de acordo com seu perfil de investidor. A maioria dos bancos e corretoras de valores oferece questionários na internet para que você identifique seu perfil e monte uma carteira adequada para ele. Eu não concordo totalmente com a interpretação dada a esses perfis, uma vez que as interpretações tendem a se moldar aos produtos oferecidos pela instituição. Mas, suponhamos que você decidiu investir de forma moderada, que, segundo seu banco, equivale a ter uma carteira de investimentos contendo 80% dos recursos em renda fixa e 20% em renda variável. Isso é o que eu quis dizer com composição bem definida para sua carteira. Seguir fielmente essa composição significa alocar seus recursos a cada rodada de investimentos, respeitando a composição da carteira. A cada R$1.000 aplicados, R$800 irão para a renda fixa e R$200 para a renda variável. Não é preciso raciocinar muito para perceber que, por mais fiel que você seja a seu perfil, dificilmente você terá uma carteira com a composição exata a que se propôs. O motivo: a rentabilidade da renda fixa será diferente da obtida pelos recursos em renda variável. A fidelidade à carteira somente será mantida se for criada uma regra de prazo de redistribuição ou rebalanceamento de recursos, como, por exemplo, a cada 12 meses, a cada aniversário ou no meu último dia útil do ano. Rebalancear significa chegar a uma data específica e reequilibrar a carteira, vendendo algumas ações se a proporção favorecer a renda variável ou resgatar parte da renda fixa se houver excesso de peso nesta parcela mais conservadora da carteira. Em um ano de queda nas ações, mesmo que nosso investidor moderado aplique 20% dos recursos na bolsa, ao final do ano ele terá mais que 80% de seus recursos em renda fixa e menos de 20% em ações, pois terá perdido dinheiro na renda variável. A proposta é vender o excedente em renda fixa para comprar mais ações. Contrariamente, em um ano excepcional para a bolsa, o investidor terá muito mais do que 20% de sua carteira em ações, devendo então vender parte delas e investir em renda fixa. Por que vender ações em um bom ano? Por que resgatar recursos da renda fixa quando as ações vão tão mal? O motivo para essas escolhas forçadas é único: vender na alta e comprar na baixa. Se ao final de cada ano ruim o investidor forçar-se a comprar ações e ao final de cada ano bom ele forçar-se a vender, inevitavelmente estará fazendo boas escolhas, em média. Isso vale mesmo que ocorram sucessivos anos bons para a bolsa, pois, neste caso, o investidor estará evitando concentrar demais sua carteira em algo que pode sofrer uma forte queda diante de turbulências econômicas. Estudos sobre o rebalanceamento de carteiras no Brasil já mostram que, na pior das hipóteses, o investidor de longo prazo teria ganhos sensivelmente superiores aos do CDI, se optasse por rebalancear, ao longo de pelo menos 10 anos, carteiras com menos de 25% investidos em ações. Boas escolhas, sem grandes conhecimentos técnicos, não é uma boa ideia? Item H. Plano B. Pense nessa hipótese. Tudo o que você imaginava deu errado.
E agora, o que fazer? Espero que você não tenha que responder essa pergunta em nenhum momento de sua vida. Mas, se tivesse, qual seria a resposta? Recorrer a parentes? Endividar-se? Entregar-se à sorte? Prestar o primeiro concurso público que lhe aparecesse à frente? E se acontecer exatamente o oposto? Você tinha um belo plano de investimentos de longo prazo, investia com uma disciplina incrível e sabia que dentro de 20 anos poderia se aposentar e viver tranquila e seguramente pelo resto da vida. De repente, justamente a empresa de maior participação em sua carteira de investimentos sofre uma supervalorização e seu patrimônio se multiplica por 20 de uma semana para outra. Ou, então, aquela fezinha feita no título de capitalização deu certo e você ganhou um bom prêmio. Seu patrimônio passa a ser exatamente o dobro do que você imaginava ter daqui a 20 anos. O que fazer? Jogar tudo para o alto? Começar a curtir a vida? Praticar um gigantesco ato de generosidade? As duas hipóteses apresentadas parecem muito extremistas, mas sugiro fortemente que você pense a respeito. É por não pensar nisso que muitas famílias perdem o rumo, tanto diante da dificuldade quanto da fortuna. Como consultor, chegaram a mim casos como o de um ex-milionário que teve de procurar emprego aos 65 anos, depois de 25 anos vivendo apenas de investimentos. Conheci também famílias que se desestruturaram completamente após uma herança ou um prêmio de loteria, porque justamente o que mantinha a família unida era o sacrifício de todos para conter a falta de dinheiro. Com a abundância financeira, os conflitos começaram, pois cada um queria um rumo diferente para a sua vida. Problemas desse tipo vêm da falta de planos. Não apenas planos de valores a poupar durante um período, como os que citei nesse capítulo, mas também planos para situações aparentemente inexequíveis que precisam de muito dinheiro para acontecer. Sim, é bom fazê-los desde já, mesmo que eles venham a mudar significativamente no futuro. Ao planejar quando eles parecem distantes, você estará sendo totalmente racional. Se deixar para pensar nisso quando o fato acontecer, o lado emocional do cérebro falará mais alto, acredite. Planos para a dificuldade envolvem a quem recorrer, o que vender, para quem vender e onde obter uma atividade remunerada, entre outros. Quem cresce na carreira já construindo uma segunda carreira alternativa está, de longe, com uma paz interior muito maior do que quem foca completamente em um determinado cargo. Sinto-me à vontade para falar de como isso aconteceu em minha carreira. Quando já estava estabelecido como professor, até então minha única atividade, percebi que meu primeiro livro fazia algum sucesso e, junto com minha poupança, me trazia garantias razoáveis de conseguir me manter, por um bom tempo, se deixasse de dar aulas. Foi nessa época que decidi colocar em prática meu sonho de montar uma empresa fora do país. E fui com um casal de amigos e Adriana, minha companheira de todos os momentos, para o Canadá. Mas a chance de o negócio não prosperar era grande, e eu corria o risco de voltar alguns meses depois, sem aulas agendadas, e com o risco de o primeiro livro ter despencado nas vendas, devido à minha ausência da mídia. Foi exatamente o que aconteceu. Mas, na época, meu plano B era o de voltar e, na falta de trabalho, escrever o segundo livro. Foi daí que nasceu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, meu maior sucesso até hoje. Da mesma forma, até então meu maior projeto de vida era conquistar meu primeiro milhão até os 41 anos de idade. Precisava apenas continuar poupando no ritmo que estava antes de minha mudança para o exterior e continuar obtendo rendimentos líquidos da ordem de 0,95% ao mês. Não foi o que aconteceu. Minhas reservas acumuladas antes da viagem estavam em ações e começaram a se multiplicar em um ritmo até então inimaginável, de mais de 2,5% ao mês. 8 meses após o lançamento do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, o livro entrou para o ranking dos mais vendidos nas principais revistas do país, e meu patrimônio superou o 1 milhão ainda aos meus 31 anos de idade. Poderia parar de trabalhar? Poderia. Mas esse não era o plano, até porque eu fazia o que gostava. Meu objetivo era de, ao conquistar a independência, passar a fazer apenas o que gostasse e quando gostasse. É por isso que hoje chego a trabalhar 80 horas em uma semana. O chefe sou eu mesmo. Não esqueça o salva-vidas, nem a cerveja. Mesmo sabendo que estarei sendo repetitivo, insisto. Ao fazer planos, recomendo que eles sejam conservadores. Se são planos de construção de riqueza, imagine que seu dinheiro irá render da mesma forma que rendeu nos momentos de crise, e não nos momentos de bonança. Esteja sempre preparado para o pior, mas saiba o que fazer se o melhor acontecer antes ou em maior intensidade do que o previsto. Tenha combustível extra e uma boia salva-vidas para sobreviver ao mar revolto, mas não se esqueça de levar o protetor solar e colocar a cerveja na geladeira de seu barco, para o caso de uma boa brisa sob sol deslumbrante. Investir
não é nada se você não souber o que fazer com a colheita. Item I. Inteligência tributária. Quando tratei de objetivos claramente definidos, espero tê-lo convencido de que diferenças sutis na rentabilidade de seus investimentos podem resultar em diferenças brutais no seu saldo após vários anos. Porém, quanto mais a economia brasileira se desenvolve, mais os rendimentos de nossos investimentos se aproximam daqueles obtidos em países de economia estável. Em outras palavras, mais nossas rentabilidades se achatam em níveis reduzidos e com pouca diferenciação entre os ativos de pouco e de muito risco. Isso pode acabar por desanimar aqueles que buscam rendimentos diferenciados para vitaminar seu plano de enriquecimento. É curioso ver como muitos saem à caça de rentabilidades diferenciadas, mas ignoram os aspectos tributários dos diversos investimentos, onde podem estar escondidos os grandes diferenciais de algumas alternativas do mercado. Por exemplo, ao consultar uma tabela de rentabilidades de fundos, como as divulgadas pelos grandes bancos, muitos ignoram que as rentabilidades informadas são brutas, antes de descontar o imposto de renda. Levando em consideração que fundos de renda fixa têm uma tributação elevada no curto prazo e que, mesmo que seus planos sejam de esquecer o dinheiro no fundo, a retenção na fonte é semestral, o número informado na tabela pode induzi-lo a acreditar que um fundo de renda fixa seja muito mais rentável do que a caderneta de poupança, o que não é verdade, pelo menos em períodos de estabilidade econômica. O mesmo motivo leva a maioria a descartar a hipótese de contratar um plano de previdência, pois a única informação que salta aos olhos da maioria são as elevadas taxas de carregamento e de administração desses planos. Conheça melhor seus deveres para dever menos. Dar aos tributos a devida atenção, talvez tão grande quanto a dispensada à pesquisa das alternativas de investimento, não é excesso de zelo. Uma boa estratégia tributária, além de preservar em suas mãos recursos preciosos, dá um destino mais nobre a seu dinheiro do que daria se fosse para as mãos do governo, que já tem tradição no uso irresponsável dos recursos que arrecada. Falo aqui não como um especialista em tributos, que não sou, mas sim como administrador público, área em que me graduei. Não quero criar a ilusão de que o governo deixará de ser o maior sócio de seus rendimentos. Você continuará pagando muitos impostos, mesmo com uma boa estratégia tributária. Porém, pode fazer grande diferença o momento em que você paga. Ao postergar o pagamento de impostos, seu capital pode se multiplicar mais vezes antes de alimentar os cofres públicos. Ou, se um pouco de organização pessoal ajudá-lo a obter alíquotas de impostos mais generosas, sua disciplina estará sendo recompensada. Não sendo especialista em impostos, não pretendo me dedicar a esse tema além do básico que pode ser aproveitado pela maioria dos investidores. Por isso, preferi abordar o assunto juntamente com cada modalidade de investimento que será analisada nos capítulos seguintes, salientando, no momento adequado, as vantagens e desvantagens tributárias que as alternativas oferecem. Item J. Seus parceiros. Aprendi, desde meu primeiro investimento, que ninguém obtém sucesso investindo sozinho, e procurei deixar isso claro no início desse audiolivro, onde fiz meus agradecimentos. Por mais que eu me esforçasse em estudar e aprender sobre diferentes investimentos, praticamente todas as minhas decisões foram tomadas após consultar alguém. Esse alguém não era necessariamente um especialista em investimentos, mas era certamente uma pessoa em quem eu confiava, bem informada e de bom senso. Alguém que pudesse ouvir uma ideia maluca e, dependendo dela fazer sentido ou não, ajudar-me a descartá-la rapidamente ou alimentá-la com informações que eu ainda desconhecia. Duas cabeças pensam melhor que uma. Quando você parte para um mundo desconhecido, seja mudando para outro país ou investindo seus primeiros centavos em algo que nunca investiu, sua jornada será muito mais fácil se você tiver alguém por perto para fermentar suas ideias. Não importa se você mora no lugar mais remoto desse mundo. Estando conectado à internet, o acesso a diferentes oportunidades de investimentos é instantâneo. Mas será mais fácil se você conseguir convencer algum amigo a investir com você, acompanhá-lo em cursos online e trocar opiniões frequentemente. Não acredito que descobrir esse parceiro seja difícil, afinal, quem não quer tomar o rumo do enriquecimento? Melhor ainda se esse parceiro de jornada for a pessoa que você ama. Se você puder contar com um grupo de pessoas queridas ou de confiança, o benefício da companhia pode deixar o mundo das ideias e partir para a prática. Com pelo menos 3 participantes, já é possível abrir um clube de investimentos, através do qual se pode tomar decisões conjuntas e investir o dinheiro do grupo como se fosse um fundo particular de investimentos.
A vantagem está na motivação que o grupo encontrará para se reunir e conversar sobre investimentos. Afinal, todos estarão comprometidos a buscar conjuntamente o melhor caminho para seu dinheiro. Esse é um dos motivos de muitos começarem no mercado de ações por meio de clubes de investimento. 2 cabeças pensam melhor do que uma. 3 ou mais cabeças pensam muito mais. Abordarei mais sobre clubes de investimento nos capítulos seguintes. Os ingredientes que apresentei nas últimas faixas não são, obviamente, os únicos necessários para que você se torne um bom investidor. Mas não tenho dúvida de que são aspectos dos mais relevantes que certamente o ajudarão a melhorar a qualidade de seus investimentos e a sensação de segurança de seu plano, caso você se lembre de revisar cada um deles ao longo de seu projeto de longo prazo. Tratei até aqui, basicamente, da atitude necessária para investir. Acredito que seja suficiente para conversarmos mais tranquilamente sobre as várias alternativas que você poderá escolher como base para sua riqueza. Vamos então a elas.